A paz do Senhor, eu sou o pastor Lucas Gomes e você está no quadro Que Pregação Foi Essa? É um quadro onde analiso grandes mensagens na intenção de auxiliar você, jovem pregador ou experiente no ministério da pregação, a começar ou melhorar as suas mensagens. Aqui, através da análise de grandes mensagens ministradas por homens e mulheres de Deus, aprendemos juntos a introduzir, desenvolver e concluir uma grande mensagem. Por isso mesmo eu já peço que você se inscreva neste canal e, se já for inscrito, observe se você ativou o sininho e, se não, por favor, ative, deixe o seu like, porque isso é muito importante. Dessa maneira você mostra ao YouTube que o conteúdo é bom, relevante e pode ser apresentado a outras pessoas. Bom, falando do quadro, não tenho aqui como intenção criticar o pregador, mostrar talvez no que ele errou, na hermenêutica, na oratória, na homilética, nada disso. Aqui nós queremos pincelar os pontos positivos. É justamente por isso que você deve procurar a mensagem completa no YouTube para assistir. Aqui nós iremos reagir a alguns trechos. Então eu irei fazer pausas durante a pregação para explicar a você o que está acontecendo. Enquanto a aula estiver acontecendo, você tem a oportunidade de comentar. Você pode concordar ou não com a minha análise, você pode fazer perguntas, você pode realizar o comentário que você quiser, desde que mantenha o respeito ao pregador, à mensagem e à séria análise que aqui farei. Bom, eu sou professor de hermenêutica, de homilética e tenho já há alguns anos auxiliado pessoas a começar a pregar e também a se desenvolver de uma maneira melhor no ministério da pregação. Então eu resolvi retirar este trabalho do mundo físico e trazer aqui para o mundo virtual. O que aqui será feito já faço na sala de aula com os meus alunos. Eles selecionam um texto e, de acordo com as orientações que receberam na aula, apresentam para toda a classe. E aí, depois de uns 5 ou 10 minutos de exposição, eu dou um feedback. E, por bondade de Deus, muitos têm evoluído. Então, aqui eu quero agora auxiliar você. E não é você que vai pregar. Hoje nós iremos analisar a mensagem do pastor Carlos Júnior. Eu confesso que nunca tinha ouvido este pastor ministrar, já tinha visto alguma coisa dele e sobre ele nas redes sociais, já tinha dado uma vasculhada no Instagram dele, mas ainda não tinha parado para ouvi-lo. Eu quero aqui com toda sinceridade dizer a você que me surpreendi, eu amei a mensagem. Foi possível perceber coerência do início até o final. E o mais importante aí, ser edificado pelo Senhor. Pastor Lucas, qual é a mensagem? Ela tem por título: Sem Deus você existe, com Deus você vive. Foi ministrada no livro de Provérbios. Vamos acompanhar então e, como falei, irei fazer algumas pausas para te explicar o que está acontecendo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, porque isto é muito importante. Vamos ouvir então a leitura realizada pelo pastor Carlos Júnior no texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou da ciência. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Versículo 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Bom, olha só. Eu quero já chamar sua atenção de início para o texto que ele leu. Primeiro, poderia ser qualquer capítulo dentro de Provérbios que já nos chamaria a atenção.
Porque Provérbios, temos que concordar que é um livro de difícil explanação. Primeiro vamos entender que livro é esse. Provérbios é reconhecido ainda hoje como uma concha de retalhos. Por quê? Ele não tem a proposta de narrar uma história como os livros do Antigo Testamento. Provérbios, embora esteja dentro da classe dos poéticos, nós temos que entender que ele é estruturado de maneira poética. Mas nós não temos poesias tão longas, tal qual encontramos no livro dos Salmos e até mesmo no livro de Jó, tá? Ainda em Lamentações. O que nós, se bem que Lamentações é um livro profético, mas organizado de maneira poética também. Bom, por que uma concha de retalhos? Porque é uma compilação de grandes provérbios ou ditos adágios populares da época, tá? O homem que talvez tenha escrito mais ou tenha se tornado mais famoso na escrita de provérbios foi Salomão. Então se atribui a autoria deste livro ao rei Salomão. Não por acaso, pois foi um grande sábio da época. O objetivo de Provérbios é ter sido escrito para orientar os jovens, mas não era quaisquer jovens, eram aqueles que faziam parte da nobreza, porque subentendia que estes iriam se tornar os líderes em Israel. Então, o que eles precisavam? De instrução. Então, veja, uma leitura em Provérbios já nos faz compreender que a proposta do pregador é instruir a igreja, independente do público que ele vá falar. Ainda mais quando ele lê o capítulo 1, versículo 7 e o versículo 19. A primeira pergunta que um pregador experiente e até mesmo iniciante, ao ouvir o pastor Carlos Júnior ler Provérbios 1 e 7 e o verso 19, talvez tenha sido: o que ele vai tirar desse texto? Por quê? Nós, enquanto pregadores expositivos, e aí eu me refiro à exposição aqui, não do sermão, para você que já conhece o sermão expositivo, mas eu me refiro aqui à exposição da palavra de Deus. Nós que gostamos de expor a palavra de Deus, muitas das vezes procuramos histórias para pregar. Por quê? Elas facilitam o entendimento e nos desenham melhor o contexto do texto. Para você que não sabe o que é um contexto, é o que está acontecendo ao redor do texto, é o que está acontecendo no entorno do texto. Por exemplo, às vezes a exegese nos dá as ferramentas para nós pesquisarmos o contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, enfim. Em Provérbios, dificilmente você conseguirá responder essas perguntas. Então, justamente por isso, ao ouvir o pastor Carlos Júnior ler o capítulo 1, verso 7 e também o verso 19, nós ficaríamos com essa incógnita. O que ele vai trazer? Por quê? Quem escreveu? Ok, Salomão. Mas em que época foi escrito o capítulo 1? Opa, já é uma resposta difícil de se encontrar. Para quem escreveu? Tá, ele escreveu para os jovens, os nobres. Mas será que houve uma pessoa especial, um destinatário que ele queria orientar de uma forma mais paternal? Não sabemos. Também nós não conseguimos informar o que ele vinha falando antes, como quando você lê Atos 16, você consegue informar que o contexto de Atos 16 é o apóstolo Paulo no capítulo 15 em uma grande reunião, ou os apóstolos em uma grande reunião para decidir o futuro da igreja. Aí quando começa o capítulo 16, Barnabé e Saulo sentem o desejo de revisitar as igrejas que foram abertas e os obreiros que foram levantados no capítulo 14, e aí o capítulo 17, por exemplo, é a continuidade do 16. Veja que você consegue trazer um panorama, você consegue fazer com que o ouvinte visualize o cenário do capítulo 16. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, existem muitas dificuldades. Então, aqui você já parte do princípio que o pregador, ao ler em um texto que não te oferece muitos recursos, é alguém que tem muito conhecimento para poder extrair
uma mensagem como ele fez de quase 1 hora apenas de 2 versículos. Então eu já posso adiantar para você aqui que estamos diante de uma grande mensagem. Vamos dar continuidade então e ouvir o pastor Carlos Júnior pregar. Dia 1º de novembro, se assim for a vontade de Deus, eu estarei completando 32 anos de idade. Naturalmente, eu, aproximadamente 15 anos atrás, 14 anos atrás, estava sentado onde os jovens estão, sendo ministrado por pastores. Só que as épocas eram diferentes e os conceitos de igreja também se diferenciavam de atualmente. Na época, a Assembleia de Deus era muito rígida e fechada. E as mensagens eram muito curtas, porque havia um preconceito sobre o conhecimento teológico na época. Então, a falta de adesão ao ingresso teológico fazia com que as mensagens fossem curtas, entre 30 minutos, 40 estourando, e você não tinha tanta profundidade bíblica, tanta riqueza de conhecimento. A introdução durava 10 minutos e as aplicações eram sempre quase circunstanciadas nos mesmos assuntos. Entrava ano, saía ano, as mensagens se repetiam em um ciclo, no sentido de insistirem ou tentarem nos convencer de que a vida aqui dentro se esgota. Seriam talvez um pouco mais claro. Na época, as mensagens para os jovens eram sempre muito duras e marcadas pelo convencimento de que nós não tínhamos a necessidade de seduções de vidas exteriores. Ou seja, para os pastores na época, a vida em sua toda inteireza, fora dos conceitos bíblicos, não prestava. Então não havia por que sermos seduzidos pela vida do mundo. E aí as mensagens eram pautadas em somos flechas na mão de um valente, que deveríamos gastar a nossa mocidade a Deus, a insistência pela santidade, os perigos de uma vida sexual ativa antes do casamento ser concebido. Existia todo um pensamento de que as pessoas de fora deveriam ser seduzidas pela nossa vida e não o inverso. E as mensagens eram sempre construídas em frases de efeito. Eu acho esse emprego, frase de efeito, péssimo, mas é o que mais assim se aproxima de um sentido mais claro. E bastavam essas frases serem ditas que a igreja regozijava-se em Deus. Não precisava de muita profundidade. Bastava a verdade ser dita e a igreja, já convencida, externava a Deus gratidão, compreendendo que aquilo que estava sendo dito era a verdade. Perceba que eu estou já há alguns minutos dizendo as mesmas coisas que cresci ouvindo. E por serem verdades, não se deterioraram. E eu estou convencido de que se nós não vivemos para Deus ou não entregarmos a nossa vida a Deus, nós não estaremos vivendo, nós estaremos existindo. E eu ouvi um grito isolado de glória a Deus aqui esta noite e parece-me que a juventude não ergueu os braços ou sequer esboçou um sentimento de júbilo. A época é outra. Não basta só eu dizer frases ou verdades muito claras. Se eu não construir um raciocínio sólido sobre isso que está sendo dito, parece que não é muito convincente. E eu gosto mais da nossa época. Acho que devemos questionar mesmo. Acho que devemos ter uma veia bereana de ouvirmos e consultarmos aquilo que estamos ouvindo. Então, o meu propósito aqui esta noite... Bom, 2 coisas eu quero falar aqui. A primeira é sobre a consciência do pastor Carlos Júnior e a leitura que fez de sua época. E segundo, a maneira em que ele resolveu introduzir essa mensagem. Primeiro, veja que ele começou falando sobre a postura dos pregadores da época em que ele era adolescente e a postura dos pregadores dos dias atuais, bem como a postura
da igreja passada e a igreja dos dias atuais. A princípio, eu confesso que quando ouvi essa mensagem pela primeira vez, imaginei que ele estava tecendo uma crítica aos pregadores da época e depois às pessoas de nosso tempo. Todavia, eu percebi que não, ele está simplesmente nos desenhando o quadro, o cenário dos pregadores antigos e está nos mostrando as exigências da igreja de hoje. Então quando ele falou assim, olha, depois do que eu falei aqui, eu vi um glória a Deus isolado, parece que o pessoal não reagiu muito, ele não está criticando, ele vai mostrar a postura das pessoas de hoje. E qual é? As pessoas dos dias atuais, elas são muito mais exigentes. Então não é simplesmente o fato de saber que Deus está falando que elas reagem. Mas não é somente assim, Deus está falando, mas como Deus está falando. Parece que o público de hoje, além de receber a mensagem no coração, quer processar ela no intelecto. O que o pastor quis dizer com isso? Que os pregadores de hoje, eles possuem uma responsabilidade a mais, de não somente conduzir as pessoas à adoração, ao louvor, como faziam os pregadores passados, mas de fazer as pessoas entenderem, compreenderem, para depois reagirem à mensagem. Então veja, você, pregador, pregadora, a responsabilidade que nós temos, e é muito importante quando o pregador tem essa consciência do que a igreja pode exigir dele, do que ele precisa apresentar à igreja. Logo, não é somente você chegar para a igreja e ficar, você não entendeu, eu vou repetir porque você não entendeu, cutuca o seu irmão, eu vou falar de novo, para mobilizar o povo em uma adoração. Os pregadores de hoje precisam compreender que, primeiro, a adoração é a Deus. Então, não precisa você ficar usando de artifícios e meios para arrancar o glória a Deus das pessoas. Elas glorificam se elas quiserem. Sobre o entendimento, é você que tem que ter a responsabilidade de fazer as pessoas entenderem. E durante a mensagem nós veremos o pastor Carlos Júnior falar exatamente sobre isso, essa questão do entendimento ser uma responsabilidade do pregador. Agora, sobre a maneira em que ele começou essa mensagem, ela foi muito interessante. Tá lembrado que eu disse a você aqui sobre Provérbios não nos oferecer um arcabouço de informações para o seu contexto? A gente não sabe onde o Salomão estava, quando exatamente ele escreveu o capítulo 1, para que jovem da nobreza exatamente esse texto foi escrito. Então, por falta dessas informações, o pastor Carlos Júnior não deixou de introduzir a sua mensagem. E ele fez de uma maneira muito curiosa e espetacular, que você verá aqui, Clica aqui no card e você me verá falar sobre as várias maneiras de introduzir uma pregação. E entre as maneiras de introduzir uma pregação, existe aquela onde você pode começar através de um testemunho pessoal. E foi exatamente o que o pastor Carlos Júnior fez. Ele começou a introduzir a mensagem a partir de um testemunho pessoal. Então ele falou, olha, hoje eu tenho 30 e tantos anos, mas na época em que eu tinha a idade de vocês, eu estava aqui assentado, ouvindo os pregadores, acontecia isso, acontecia aquilo e tal. Então, num primeiro momento, as pessoas entendem, opa, o pastor começou a testemunhar, será que ele não vai pregar hoje? Não, só que o testemunho dele vai encaixar exatamente com o tipo de texto e a mensagem que ele vai pregar, tá bom? Então, uma das muitas maneiras que você pode introduzir a sua mensagem é a partir de histórias, é a partir de testemunhos pessoais, desde que esse testemunho pessoal tenha uma intrínseca relação com o texto, com a mensagem ou com o ponto da pregação que você está realizando, tá? Não conte um testemunho por contar. Eu ouvi algo maravilhoso, aconteceu algo espetacular na minha vida, eu vou contar. Não, conte em outro momento. Peça uma oportunidade somente para você testemunhar. Se você trouxer um testemunho para sua mensagem, seja no início, no meio ou no fim, tem que ter relação direta com a pregação. Se for na introdução, você pode começar com um testemunho,
mas faça com que as pessoas entendam que esse testemunho tem uma relação direta com o texto, com a mensagem, com o ponto da pregação que você está realizando. Vamos dar sequência então e continuar ouvindo o pastor Carlos Júnior. Eu vou fazer uma pergunta muito clara e gostaria muito, por didática, que você me respondesse. Tá bom? Aleluia! O que é isso aqui, irmãos? Muita boca, pouca voz. O que é isto? Perceba que eu não perguntei o nome. Microfone é o nome, é a definição do objeto. Eu perguntei o que é isto. Quando eu pergunto o que é isto, eu não procuro só a definição, mas por que isto existe. Darei um exemplo. Suponhamos que a convite de alguém, eu adentrei a igreja e eu nunca vi um aparelho desse. Curioso, pergunta uma pessoa: o que é aquilo ali? E alguém me responde: aquilo é um microfone que serve para a captação de voz, a fim de que ela seja amplificada. Perfeita resposta. Alguém em determinado momento na história percebeu que a voz de quem discursava não chegava audível por si só a toda a plateia. Então, se eu estivesse pregando no mesmo volume de voz que estou falando com os irmãos, não estaríamos escutando. Então ele criou o microfone. Quem criou o microfone determinou a natureza do objeto criado. Então quem criou o microfone definiu a utilidade do microfone. Para que serve o microfone? Captar a minha voz a fim de que ela seja amplificada. Então o microfone não amplifica, ele capta para que a voz seja amplificada. Então quem criou o microfone disse: microfone, como eu te criei, eu determino o que faz sentido à sua existência. Não tenta ser pedestal. Você nasceu microfone. Se você tentar ser pedestal, você não vai prestar, porque você está fugindo da natureza daquele que te criou. Não tenta ser retorno, porque você não é retorno. Seja microfone. Quer funcionar, se enquadre na vontade daquele que criou. Quando é que o microfone funciona? Quando ele capta a minha voz. Quando é que ele não funciona? Quando a minha voz não é captada da minha voz. Então, funciona. Funciona. Então este mesmo raciocínio recai sobre a igreja. Se Deus nos criou, Ele determina a natureza do objeto criado. Então é Deus que determina a nós o que é sentido de vida e o que não é sentido de vida. E aonde está este padrão que dá norte à minha existência? Está na Bíblia Sagrada. Então, para eu viver, preciso me enquadrar na vontade de quem me criou, porque se eu não me enquadro na vontade daquele que me criou, eu sou um microfone que não amplifica. Agora, se eu me enquadro, eu estou amplificando. Darei um exemplo. Quero namorar. É pecado namorar? Claro que não, mas há um padrão para o namoro. Se eu fujo desse padrão, sou microfone tentando ser pedestal. Quero beber. Posso beber? Muitos líquidos, mas alguns, diz a Bíblia, que servirá como escárnio e vergonha e logo escândalo. Então me abstenho disto, porque se eu ingerir, serei um microfone tentando ser pedestal. Posso me vestir? Claro, desde que não provoque lascívia, sensualidade ou provocação, porque se eu fujo do padrão bíblico, serei um microfone tentando ser pedestal. Eu nasci macho, homem. Se eu tentar ser fêmea, serei um microfone tentando ser pedestal. Está percebendo o que eu estou dizendo? Se eu saio da origem daquilo que me criou, eu paro de funcionar. Então aqui darei um exemplo numa frase em latim que resumia o pensamento cristão na época medieval. Qual é a frase? Bom, olha só. O pastor, ele usou uma analogia para que as pessoas compreendessem o que ele tinha para dizer. Ele poderia já dizer que nós não podemos agir contrário à nossa natureza, mas ele resolveu trabalhar de uma maneira muito lúdica através do exemplo do microfone. A razão da sua existência, ele definiu aquele aparelho, a sua utilidade e a sua incapacidade de ser um pedestal, de ser um retorno, de ser um amplificador. Dessa maneira, ele fez com que as pessoas nunca mais se esquecessem do exemplo que ele deu. E o bacana é que quando as pessoas, de repente em casa, forem reproduzir o exemplo dado por ele, poderão até usar outros exemplos, tá? Porque eu acredito que você não tem um microfone na sua casa, ou se tem, não é todos que tenham. Então,
você pode fazer uso de qualquer outro aparelho feito para determinado fim. Por exemplo, um micro-ondas, ele foi feito para aquecer, no muito degelar alguma coisa e não congelar. Então não dá para eu colocar um alimento dentro do micro-ondas com o fim de congelar ou refrigerar, porque ele não foi criado para aquele fim. Então só dá para ele cumprir aquilo qual foi determinado pelo seu criador. Olha, que exemplo brilhante. E eu tenho certeza que você aí teria condições de substituir o exemplo do microfone por qualquer outra coisa. Porque tudo aquilo que é criado é determinado para determinado fim. Nós talvez tenhamos aí pouquíssimas coisas que foram criadas para determinado fim, que existe neste objeto, nesta coisa, uma versatilidade que lhe dá condições de fazer tudo, tá? Então, o exemplo dele foi maravilhoso, porque ele trouxe algo dos nossos dias para fazer com que as pessoas entendessem uma verdade eterna. Você não pode agir contrário à sua natureza. Você tem que agir para cumprir o propósito qual Deus determinou para você. Se nós observarmos aqui, ele fez de uma maneira brilhante exatamente o que Jesus fazia com as suas parábolas. Você que acompanha aqui o canal já me viu falar em outras reações de mensagens e outros reacts, e também já me viu falar nos podcasts sobre a maneira em que Jesus fazia uso das parábolas. As parábolas eram histórias contadas na intenção de ilustrar as verdades eternas. Parábola ou parabolê é colocar ao lado de, ou seja, são ilustrações para trazer luz ao entendimento do ouvinte. E se a intenção é trazer luz, então através da parábola você não pode confundir. Então, para você inserir a mensagem, a pessoa no sermão, é preciso então, em uma parábola, em uma história, em uma ilustração, você trazer elementos do cotidiano. É por isso que Jesus contou parábolas sobre a rede, a pérola, a dracma, a ovelha e o pastor, o pai de família, o filho que pediu a herança e daí por diante. Por quê? Eram exemplos do cotidiano que trariam uma assimilação rápida. Ah, então é por isso que ele está dizendo isso e aquilo, porque em nossos dias há um exemplo semelhante. Então ele fez uso do microfone. Talvez, imaginem, João Batista, por mais profeta que fosse, tivesse uma visão do que era o microfone. Primeiro que ele não teria o entendimento, porque não é algo da sua época. E ainda que Deus falasse para ele o que era, ele teria dificuldade de explicar para as pessoas o que ele viu e o que ele entendeu. Aí nos leva então à compreensão do que foi ou do que é o Apocalipse. O Apocalipse é um livro permeado de símbolos, de figuras, porque João viu determinadas coisas que na sua época e nem na nossa ainda são realidade. João viu coisas que ainda hão de acontecer no período da grande tribulação, no período do milênio, coisas que hoje ainda não são reais. Mas observe que a nossa época nos aproxima muito mais dos fatos do Apocalipse do que as pessoas que estavam naquela época. É por isso que João, ao se referir à figura de linguagem, ele não diz assim, por exemplo, as vestes que o cordeiro usava era branca. Mas ele diz assim, era como a neve, o seu cabelo era como a neve, os seus olhos eram como o fogo. Não quer dizer que no lugar do globo ocular havia fogo, mas quer dizer que o que ele está vendo naqueles olhos é semelhante ao fogo. Então João, ele pegou algo próximo da realidade para tentar o possível se aproximar da visão que ele estava tendo. Então, darei aqui um exemplo. Quando João falou acerca de Cristo voltando e todo olho o vendo.
Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Para as pessoas daquela época, Cristo voltar, uma realidade. Agora, todo olho ver, como assim? Se ele voltasse em Israel, quais olhos o veriam vir a Israel? Somente os olhos de quem estivesse em Israel. Não seria possível quem estivesse em Roma contemplá-lo. Quem estivesse na Grécia, quem estivesse no norte da África e daí por diante. Ou seja, somente as pessoas da proximidade poderiam vê-lo. Então, assim, para aqueles dias, uma profecia difícil de se cumprir. Mas veja como os séculos se passaram e hoje a gente já entende que é muito mais possível contemplar, entendermos o cenário desse texto. Primeiro, por causa do advento da internet e da televisão. Hoje é possível saber o que acontece do outro lado do mundo em tempo real, por causa da internet, por causa da televisão. Então, será que as pessoas estarão em casa, em vários cantos do planeta, assistindo pela televisão o retorno glorioso de Cristo nas nuvens, junto com seus santos, para salvar Israel no final da grande tribulação? Não sabemos, porque, de repente, as coisas podem se evoluir ao ponto de, sei lá, as pessoas se teletransportarem de um canto para outro. Para a nossa época, isso é totalmente impossível. Mas se Jesus demorar para voltar mais 2000 anos, olha como que a ciência se avança. Então, João, para tentar explicar algo que ainda não fazia parte da sua época, ele usou a linguagem comparativa. É como, é semelhante, é como, é semelhante. Você percebe isso muitas vezes no Apocalipse. Então, pregador, pregadora, você pode fazer uso de parábolas desde que elas esclareçam as verdades que você está apresentando no texto. As parábolas não podem confundir os seus ouvintes. Vamos seguir então ouvindo o pastor Carlos Júnior. O livro dos Provérbios está pautado em uma justiça retributiva. Então, são conselhos do cotidiano, e Salomão está dizendo: tome cuidado com as suas decisões, porque a forma que você decidir dirigir a vida trará consequências, bônus ou ônus. Então, para Salomão, o ser humano nunca é inteiro, ele sempre será reflexo das suas decisões no agora. Então, a vida é uma projeção, que eu pego das decisões de agora e viverei as consequências no amanhã. Por exemplo, a mulher sábia edifica o quê? E a tola quer ter casa edificada, decida ser sábia, aí você terá bônus. Quer ter casa destruída, justiça retributiva, opte pela tolice. Se puder, anote a palavra que o pastor Carlos Júnior acabou de falar e explicar. Justiça retributiva. A primeira vez que eu tive o conhecimento desta palavra foi quando, de uma maneira mais aprofundada, estudava o livro de Jó, porque eu ia lecionar sobre este patriarca. A justiça retributiva é uma teologia presente no livro de Jó, presente no livro dos Salmos e também em Provérbios. O pastor mesmo acabou de nos explicar o entendimento de que você receberá o pagamento dos seus atos. Então, se você for bom, você receberá coisas boas. Se você for ruim, você receberá coisas ruins. Na verdade, o conceito aqui de bom e ruim que eu estou usando é de ser justo ou ímpio. Se nós percebemos bem, era exatamente o entendimento dos amigos de Jó, pois eles acreditavam que Jó deveria ter cometido algum pecado justamente por estar passando por aquela provação, ter perdido toda a sua riqueza e os seus 10 filhos. Todavia, embora essa teologia esteja presente no livro de Jó, de Salmos e também no livro de Provérbios, nós entendemos a partir da evolução que há no pensamento, na construção teológica e no conhecimento de Deus, que as coisas não são bem dessa forma. O ímpio, ele pode ser abençoado. A Bíblia nos diz que a chuva quando cai, ou melhor, a chuva quando cai, o sol quando brilha, é para justos e injustos. E
O justo, ele sim, pode passar por momentos de dificuldades. A prova é o próprio Jó, que não tinha cometido pecado algum e estava passando por uma provação. Todavia, no contexto aqui apresentado pelo pastor Carlos Júnior, aquele que se aproxima de Deus em busca da sabedoria tem sim como resultado a bênção de Deus. E aquele que se afasta de Deus e não busca do Senhor a sabedoria, ele terá como resultado da sua má ação muitos prejuízos, tá? Então, justiça retributiva é você praticar e receber exatamente o resultado daquilo que você praticou. Então veja a importância do pregador conhecer termos teológicos, porque isso enriquece a sua mensagem, a construção do seu sermão. Então aqui há uma demonstração de conhecimento por parte do pastor Carlos Júnior. Ele não só abriu o texto, como ele vem construindo muito bem e agora nos traz um termo teológico para nós entendermos um pouco mais o pensamento da época, o entendimento que já existia naqueles dias de que você deveria se aproximar de Deus, se relacionar com o Senhor para ter bons resultados na sua vida. Eu vou te explicar de uma forma simples. Vereda é caminho, cobiça é um sentimento diferente de ambição. Nós temos que ter ambição para alguma coisa na vida, mas cobiça é outro sentido. Então a cobiça é um desejo que não conhece satisfação. Então Salomão está dizendo: aquele que diz que Deus não existe e que não está aqui esta noite, aqueles que dizem que não existe esse papo de céu, de salvação, de arrebatamento e de Bíblia, que tudo isso não passa de uma alta ajuda aí espiritualizada pelos seres humanos, viverão versículo 19, a cobiça prenderá a alma. Mas eu chamo a sua atenção aqui, presbítero Reinaldo, a palavra prender a alma vem do termo batizar em hebraico, que significa quebrar. O que Salomão está dizendo? A cobiça quebra a alma. Só que alma ali no em hebraico é nefesh. Nefesh no hebraico não é uma parte do indivíduo, mas o indivíduo por completo. Então eu vou explicar para você. Quem diz que Deus não existe gasta a sua vida só para a terra, e quem gasta a vida só para a terra nunca estará inteiro, sempre estará quebrado, porque a cobiça controlará o seu destino. Só ouvi 3 glórias a Deus, mas a culpa é minha, eu não fui muito claro, mas serei. Presta atenção. Bom, eu adorei essa fala. Por quê? Os pregadores dos dias de hoje, eles pegaram a moda de manipulação, e eu vou usar esse termo porque essa é a intenção, de fazer com que as pessoas extravasem e endoidem no momento da mensagem, e aí eles ficam ali, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Eu já cansei de ouvir isso ao ponto de ter a vontade de chegar para o pregador e falar assim: amigo, eu não entendi porque você não foi claro, porque você não explicou o texto direito. Porque veja bem, é responsabilidade do intérprete, é responsabilidade do pregador explicar o texto à igreja. Em hermenêutica nós aprendemos que existem abismos entre nós e o texto. São muitos abismos, por exemplo, o abismo do tempo, o abismo cultural, o abismo linguístico, o abismo geográfico, o abismo espiritual, entre outros abismos. Por quê? Nós estamos muito distantes do texto, do autor, quando escreveu. Não é possível hoje nós... vou ligar aqui para o apóstolo Paulo para saber o que ele quis dizer quando escreveu aos Coríntios. Não dá para a gente fazer isso. Então, uma vez que existe este abismo entre o leitor e o texto, o pregador tem que se colocar no meio, entre o texto e o ouvinte, como aquele que vai facilitar o acesso, o entendimento do ouvinte ao texto. Essa ideia de você pegar a oportunidade e numa saudação, ler um versículo e falar assim, eu vou deixar um texto para a meditação dos irmãos. Aí você lê, fecha a Bíblia e senta. Não cabe mais para quem quer se tornar um pregador de verdade. Um pregador de verdade, ele precisa ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, veja só, leia o texto, explique o texto e aplique o texto.
Anota isso no seu caderninho aí, no seu bloco de anotações. Você precisa ter responsabilidade na leitura, então não leia por ler, respeite vírgulas, pontuações, acentuações. Após a leitura, explique o texto, então fale o que está acontecendo ali. Isso daí é muito simples, você falar o que está acontecendo ali, é como que numa narrativa. Você simplesmente fala, olha, esse texto fala sobre isso, fala sobre aquilo, é como você ler uma carta e entender o que o autor está dizendo para você. Agora, o momento da aplicação é a hora em que você vai fazer com que esse texto tenha sentido na vida da pessoa. É aquela hora em que você vai falar assim, olha, através desse texto, assim diz o Senhor. Aí o ouvinte, ele, opa, agora eu entendi. Um texto arcaico, antigo, tá? Não estou aqui dizendo que a Bíblia está ultrapassada, eu estou me referindo à composição do texto. Foi escrito há quase 2.000 anos, há mais de 3.000 anos. Então, um texto relativamente antigo agora passa a fazer sentido na vida da pessoa e ser totalmente atual. Por quê? Você, pregador, você, pregadora, fez com que esse texto tivesse sentido na vida da pessoa. Então é responsabilidade do pregador fazer com que as pessoas entendam. Se as pessoas não compreenderem a mensagem, a responsabilidade é do pregador. Eu não estou falando do convencimento, porque aí cabe ao Espírito Santo. E ainda assim, você entendendo que está construindo os argumentos dentro de um discurso, cabe a você também a boa argumentação para que haja a compreensão. Mas se falando então do texto propriamente dito, a explicação do texto propriamente dita, cabe ao pregador fazer com que as pessoas entendam. Vejam vocês que o Filipe, quando se aproximou do eunuco em Atos capítulo 8, ele perguntou, entendes o que lês? Olha só o abismo que já existia entre o eunuco e o texto do profeta Isaías, escrito há mais de 700 anos atrás. Imagina como esse abismo não está hoje em relação a nós e ao texto de Isaías, por exemplo. Quase 3.000 anos de distância. Aí o eunuco respondeu, não há também quem me explique. Aí o Filipe se pôs a explicar. A explicação foi tão boa que não precisou o Filipe perguntar ao eunuco, você quer se batizar? Você se arrepende dos seus atos? Foi o eunuco quem perguntou ao Filipe, o que me impede de ser batizado? E aí o Filipe olhou e falou assim, bom, aqui tem água, então vamos embora. Veja também que os apóstolos, eles eram tão claros nas suas palavras, que já em Atos 2, ao terminar da mensagem de Pedro, é o povo quem se aproxima do Pedro e pergunta, o que é necessário fazermos para herdar a vida eterna? O que é necessário fazermos para sairmos da condição que você diz que estamos, de pecadores, inimigos de Deus, alvos da ira do Senhor? Aí Pedro falou, olha, se arrependa, se batize e creia no Senhor. O povo fez exatamente o que o Pedro falou, porque entenderam a mensagem. Então eu achei brilhante aqui a fala do pastor Carlos Júnior ao dizer, se o povo não entendeu, a culpa foi minha. Eu vou melhorar a explicação. Gente, se todo pregador tivesse essa consciência, a gente ia parar com as bobagens que a gente fica ouvindo por aí. Você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. A verdade é que o pregador sabe que as pessoas entenderam, mas ele quer extrair o grito, a euforia, quer que o povo extravase. E, gente, o pregador não está ali para isso. O pregador está ali para transmitir uma mensagem a fim de que o Senhor seja glorificado. E as pessoas é quem decidem se vão ou não glorificar o Senhor. Vamos dar sequência aqui, porque essa mensagem ela é muito boa. Faz sentido. Na verdade, eu faço cor a você. Por mais que não faça sentido ficar gritando, eu vou te explicar por que algumas pessoas gritaram. É porque só é digno do doce que um dia provou do amargo. Tem Assembleia de Deus é uma casa que só entra o que não presta. A frase não é minha, não é minha, mas ela é verdade. Não se escandaliza, porque assembleano de açúcar está na igreja errada. A Assembleia de Deus não é constituída por gente, sabe, politicamente correta, sabe, socialista. Não é a sua vibe. A Assembleia não tem casco de tartaruga.
Então eu vou dizer, evangelho é coisa de cretino. Aqui entra a prostituta, traficante, viciado, tá entendendo? Aqui entra cachaceiro, aqui entra prostituto, aqui entra quem vivia na bagunça. E eles achavam que viver era se prostituir, se drogar, aprontar. Aí eles entraram na igreja. Quando entraram na igreja, o pastor João disse: quem quer deixar de existir e passar a viver? Eles disseram, olha aí, ó, tá entendendo? Eles disseram, não, eu quero, tô afim, quero viver. E quando ele estendeu a mão, Deus olhou para ele e disse assim, ó, eu posso te dar um carro, só não vou te dar agora. Eu posso arrumar a sua casa, só não arrumarei agora. O que te darei agora é muito melhor do que um cargo, do que um dinheiro, do que uma viagem. O que você tem? Ele diz, receba pro lado de dentro o que está saindo de mim. Está explicado. Quando o Espírito de Deus entrou, ele percebeu que a segunda-feira também faz sentido, que a terça-feira também faz sentido, que a quarta-feira também faz sentido, que a quinta-feira também faz sentido. E alguém talvez pergunte ao barulhento, por que é que você grita tanto? Eu não vi porta abrindo, eu não vi chave descendo, eu não vi desejo sendo satisfeito, eu não vi você namorando. Na verdade você nunca namorou, por que você grita desse jeito? Aí você responde, porque o meu prazer não está nas curas terrenas, está em João 3,16, pois Deus amou o mundo de uma tal maneira. Se você não der glória a Deus, eu vou parar de pregar. Pois Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Me ajude a pregar, por favor. Coloque a mão no ombro do jovem que está ao seu lado, no ombro. No ombro mesmo, coloque a mão no ombro dele, por favor. No ombro. Eu quero que você perturbe ele, chacoalha ele, diga, não acredito. Que você grita gol e não grita glória, diga, não acredito. Que você é mais contente com o campeonato brasileiro do que está na presença daquele que derramou seu sangue inocente para você receber. Só quem entende que aqui é vida de verdade. 1 minuto de glória a Deus, se você aguenta adorar a Ele. Tem glória a Deus aí ou você está com vergonha? Tem glória a Deus aí ou a vida aqui não faz sentido? Quais são as preocupações de um pregador? Bom, aqui você pode perceber que a mensagem, a princípio, para alguns, poderia parecer chata, dada a condução que o pastor Carlos Júnior colocou. Mas a proposta dele aqui era, primeiramente, explicar o texto, fazer com que as pessoas entendessem a razão da sua leitura em Provérbios capítulo 1, versículo 7 e depois o 19. Vejam então que chegou um momento em que a situação se tornou incontrolável, porque a igreja reagiu às palavras do pastor, sem emocionalismo, totalmente sendo guiada pela Bíblia. E veja que ele deixou a igreja reagir e então voltou à explicativa do texto. Se o pregador ele tiver a única intenção de fazer com que as pessoas se extravasem e reajam às situações da mensagem, ele vai usar textos ou frases para manipular as pessoas. Todavia, quando ele tem a preocupação de explicar o texto e permitir que as pessoas sintam a alegria do Espírito Santo, se abre então uma janela, um momento para que as pessoas façam isso, glorifiquem ao Senhor, falem em línguas, e depois a proposta original da mensagem é retomada. Ou seja, vamos explicar de novo, vamos fazer as pessoas compreenderem, vamos fazer as pessoas entenderem. Aqui está uma das razões para muitos pregadores se frustrarem no ministério. Por quê? Eles acham que pregar é só conduzir as pessoas ao emocionalismo. Uma vez, uma aluna perguntou assim para mim: professor, como que eu posso ministrar ou conduzir a mensagem para levar as pessoas àquele ápice? Aí eu falei assim: que ápice? Dando uma de que não estava entendendo o que ela queria dizer. Ela falou assim: que as pessoas levantam, glorificam, falam em línguas. Como chegar nesse momento? Eu falei assim: com a Bíblia. Tá? Com a Bíblia.
Eu falei assim, olha, a sua preocupação não pode ser essa, porque se for essa, você vai se frustrar. Porque você vai pregar 20 minutos, 30, 40 e as pessoas não vão chegar aonde você quer, você vai terminar frustrado. Porque eu já passei por isso. Quando a minha intenção era que as pessoas extravasassem e eu não conseguia conduzir as pessoas a este ápice, eu ficava frustrado. Agora, se a sua proposta for que as pessoas entendam o texto bíblico, não haverá mensagem que você saia frustrado, que você perceberá através de uma leitura corporal que as pessoas estão entendendo a mensagem. E aí, quando alguém entende, ela reage de várias maneiras. Em silêncio, ela chora, ela glorifica. O importante é que as pessoas saiam dali entendendo e não sentindo, porque essa é a parte do Espírito Santo, tá bom? Estenda as duas mãos assim para nós concluir. Eu sempre faço isso em culto de jovens. Não levanta muito não para você não cansar e feche seus olhos. Eu só quero mexer com a tua fé. Se você não se sentir à vontade para fazer, não faça. É só fé. Na sua mão direita, eu quero que você pense na sua vida espiritual. Você pode? Nas promessas que Deus te fez. No chamado que Ele tem com a tua vida, moça e moça. Você acha que Deus não pode te levantar ainda, moça? Você está enganado, hein? Porque antes que a lâmpada se apagasse, Ele gritava o nome de Samuel. Deus tem pressa para te usar. Aleluia. Ele não te deu essa voz à toa. Aleluia. Ele não te deu essa inteligência à toa. Desperta o dom de Deus que há em ti. Fecha a tua mão direita, deixa a esquerda aberta. Agora pense na sua vida material. Quais são os seus sonhos, seus projetos de vida? Se você for fiel a Deus, a Bíblia diz: se você estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, peça o que quiser e vos será feito. Porque se a vossa fé for do tamanho de um grande mostarda, dirás aos montes: transportem-se para os mares, e eles serão transportados. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima tem que crer que ele é galardoador daquele que o busca. O que Deus tem para você é uma coisa tão grande, que é por isso que Ele pega mais no seu pé do que de outras pessoas. E às vezes você fica em conflito, todo mundo faz, por que eu não posso? É porque Deus tem um projeto grande na sua vida e você não está entendendo. Porque as coisas que Ele faz agora você não entende. Mas quando esse projeto se concluir, aleluia, você tá visualizando pela fé? É impressionante as analogias que ele trouxe durante essa mensagem. Talvez, se ele estivesse pregando a obreiros no mesmo texto, ele não faria uso do exemplo do Pinóquio. Se ele estivesse pregando a irmãs, ele não faria uso do exemplo do Pinóquio. Por quê? Não que este público não conheça a história do Pinóquio, mas talvez este público não tenha assistido o filme que ele citou, ou ainda não se interessaria por assistir. Então ele faria uso de outros exemplos. Também com a mesma intenção, de ilustrar que aquele que não tem juízo termina a vida como burro. Todavia, entendendo o público para o qual ele estava falando, ele trouxe exemplos dentro do cotidiano deste público. Certamente ali muitos assistiram o filme, se não assistiram, certamente, ao terminar a mensagem, correriam para assistir. E citar este exemplo era não só fazer com que as pessoas fossem assistir o filme, mas ainda que fossem com o olhar analítico e não somente de passar um tempo, mas analisar e trazer exemplos para a sua própria vida, como, sobretudo, entenderem as verdades que aqui ele queria aplicar. Então, veja que você, pregador, precisa, além de um conhecimento bíblico, teológico, você precisa de um conhecimento do seu tempo. Às vezes, nós nos preocupamos muito em saber quem foi o autor, para quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu. Nós nos preocupamos com a exegese do texto. Isso é muito importante.
Todavia, nós também precisamos conhecer o público o qual estamos ministrando a palavra. Nós precisamos conhecer os seus desejos, os seus anseios, os seus medos, para a partir deste conhecimento, nós também estruturarmos a nossa mensagem, para ela, de uma maneira mais eficaz, alcançar as pessoas, porque aqui logo já gerou uma identificação. Obviamente, ele não está pregando ali somente para jovens. No público existe obreiros, então pessoas mais experientes que já não mais assistem o Pinóquio. Existem na igreja pessoas que também são mais experientes. Todavia, o trecho que ele se prendeu para explicar, para falar, como que eu posso dizer? É um trecho em que inseriu as pessoas no exemplo que ele queria dar. Então, gerou uma identificação, foi algo até cômico, engraçado. Todavia, as pessoas se mantiveram atentas aos exemplos bíblicos e às verdades eternas que ele quis ali ensinar. Olha, eu tenho que compartilhar com você um sentimento no final dessa mensagem. Eu estou aqui todo arrepiado. Primeiramente, pelas palavras, segundo, pela maneira que ele resolveu conduzir o término dessa mensagem. Eu mostrei aqui para vocês brevemente, dentre muitos momentos da pregação, que a igreja reagiu de uma forma explosiva. Qualquer outro pregador aproveitaria este momento para encerrar a mensagem, para dizer que terminou no ápice. Ou então, conduziria a igreja para voltar para este momento, para terminar causando uma boa impressão. Mas, pregador, pregadora, não existe melhor momento do que aquele em que as pessoas demonstram que receberam a mensagem. Foi possível perceber, enquanto a câmera passava, as pessoas chorando, homens, mulheres, aos prantos. Por quê? O que ele pediu para que as pessoas fizessem, abrisse a mão direita, abrisse a mão esquerda, e ele foi falando que deveria estar na mão direita, que deveria estar na mão esquerda, trouxe um final, uma conclusão em que amarrou e ressaltou os principais momentos da mensagem de acordo com o texto que ele leu. Quem lê Provérbios de início já está trazendo a informação que não pretende trazer uma mensagem onde as pessoas irão extravasar e nem concluir de igual modo. É uma mensagem reflexiva. Então, você que é pregador precisa já, desde o momento em que Deus te orientou no texto, entender como será a mensagem. Se você ler, por exemplo, Atos 2, obviamente essa mensagem será uma mensagem explosiva, porque ela fala de arrependimento, de poder de Deus, de línguas estranhas, de conversões, enfim. Se você lê Salmos, de acordo com o texto que você lê, é claro que será uma mensagem mais emotiva. Agora, se você lê Provérbios e você sabe que texto, que livro você está lendo, está na cara que é uma mensagem reflexiva. Então veja que toda mensagem, quando você tiver a oportunidade de ler, ou melhor, de assistir esta pregação do pastor Carlos Júnior, você irá perceber que toda mensagem é uma mensagem reflexiva. E ele constantemente convida as pessoas a refletirem, se não a partir de exemplos bíblicos, a partir de exemplos contemporâneos. Então ele termina da mesma forma, convidando as pessoas à reflexão. O nome disso é coerência. Coerência com a leitura do texto e a exposição do texto, com o desenvolvimento do texto, a conclusão do texto. Então, pregador, você precisa ser coerente. E você consegue construir uma mensagem desta maneira, totalmente coerente, os seus pontos, a leitura com a conclusão, o desenvolvimento com todos os tópicos, se primeiramente na sua casa você se preparar. Se primeiramente na sua casa você construir um esboço. Então, aqui está o valor do preparo, do tempo que você vai investir em leitura, em oração, desenvolvendo a sua mensagem. Eu tenho certeza que essa pregação ela não foi
ministrada sem antes o pastor ter investido um tempo no seu preparo. Então aqui está o valor do preparo, porque quem lhe ouve e conhece uma boa mensagem, e isso não é difícil de encontrar no nosso meio, mesmo nas igrejas mais pequenas, existem pessoas que são estudantes da palavra de Deus, que cursam teologia, que seja o curso básico, e sabem identificar uma boa mensagem. Se você traz uma mensagem tal qual essa, bem organizada, bem estruturada, as pessoas percebem. Assim como é possível perceber um pregador que não se organizou, um pregador que não se preparou. Por quê? No primeiro momento que a onda levanta, ele diz: opa, eu vou surfar nessa onda. Que onda eu me refiro? No primeiro momento que a igreja reagiu, a igreja explodiu, a igreja glorificou, os irmãos falaram em línguas estranhas, ele vai fazer de tudo para explorar aquilo dali, ó. E você vai perceber que ele não vai sair dali. Por quê? Ele não sabe mais para onde ir. Então ele quer aproveitar os melhores momentos da pregação. Pregador, pregadora, eu espero que você tenha gostado da análise aqui feita. Como eu prometi para você no início, a ideia não era transmitir a mensagem completa, mas sim pincelar os melhores momentos para que eu realizar o meu comentário e mostrar a você como o pastor Carlos Júnior, a partir da leitura do tema, construiu a sua mensagem. Eu espero que você aprenda muito, não saia daqui, e para que você então seja notificado de tudo que acontece neste canal, você precisa então se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Os comentários são seus, por favor, fale o que você achou desta análise, ou se você já conhecia esta pregação, ou o pastor Carlos Júnior, também comente aqui. Até a próxima análise, e eu já adianto a você que tem uma mensagem imperdível para aprendermos juntos. É uma mensagem temática do pastor Genival Bento. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é admirador do pastor Genival Bento ou não o conhece, por favor, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like neste vídeo, que você será notificado quando esta boa mensagem for ao ar. Fique com Deus, até a próxima.